Olá, queridos e queridas, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E como sempre, escrevemos essa semana sobre o mesmo tema que vamos tratar aqui, um artigo no Jornal GGN e desta vez também saiu no Brasil 247, no blog do Brasil 247. O tema é dilacerante, para dizer o mínimo. O tema é Gaza. O mundo inteiro está enojado, em lágrimas, gritando, clamando contra este massacre que está sendo feito por Israel na faixa de Gaza, com um objetivo claro, incontestável, né, de acabar com o povo palestino, de expulsar todo mundo de ali, que matar todo mundo, extinguir, ou seja, é um genocídio, é uma limpeza étnica. E não somos nós, assim, eu, você, que pensamos assim. Muitos e muitos judeus dentro e fora de Israel pensam assim. Então, nesse artigo que eu escrevi, eu citei, inclusive, um historiador judeu da universidade, de uma universidade hebraica, né? Que ele é dessa opinião, e vários outros, judeus ortodoxos, intelectuais, nos Estados Unidos, na Europa, eu digo intelectuais judeus, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o Breno Altman, um jornalista que faz uma campanha, né, bastante consistente, diária, contra esse massacre, esse genocídio dos palestinos. E o mundo olha em silêncio. Agora, algumas leves objeções dos governos, falaram um pouco mais duro, depois que já morreram mais de 50 mil pessoas, mais de 20 mil crianças. Os números são até, não são precisos, mas todos os números que a gente lê são astronômicos, são absurdos, né? São imorais, são indecentes. E população civil, e médicos, e crianças, e mulheres grávidas, e bebês. E não bastasse todo esse massacre por bombardeios, por drones, por incêndios, por invasões, por terra, né? Ainda eles impedem qualquer ajuda humanitária. Então, o povo que sobrou lá, o povo que está lá, numa Gaza devastada, não sobrou nada, nem hospital, nem universidade, nem escola, nem casa, quase nada, né? Então, num lugar devastado, em que não há mais nada, Israel ainda impede um corredor de ajuda humanitária, né? Tem, por exemplo, o barco Flotilha da Liberdade, que há muitos anos leva ou tenta levar, quando consegue, ajuda humanitária para Gaza, e não estão conseguindo levar. Há poucos dias o navio foi bombardeado, isso por ativistas internacionais, inclusive tem o brasileiro, né? o Tiago, que é uma pessoa maravilhosa, né? E eles simplesmente bombardearam o navio, agora estão voltando, tentando de novo, e não deixam passar comida, não deixam passar água, não deixam passar remédios. Então, vejam, qual foi a ideia que, infelizmente, eu tive que defender, e não sou só eu que estou falando isso, há muita gente, inclusive muitos judeus dizendo isso, que, infelizmente, o governo de Israel, um governo de um povo que sofreu o Holocausto por parte dos nazistas, está agindo igual aos nazistas. Ou seja, estão com o projeto de eliminar uma raça, uma etnia, um povo. Né? Estão com o projeto de limpar etnicamente Israel da presença dos palestinos, que era a terra deles. Vejam, vamos recuperar a memória, né, da coisa toda. No ano 70, né, os judeus foram expulsos da sua terra, ano 70 depois de Cristo. Por quê? Houve uma revolta contra o Império Romano e eles foram expulsos da sua terra, então houve a diáspora judaica. E desde então, eles não tiveram mais a posse da terra de Israel, que até então era deles. Mas isso foi no ano 70.
Bom, aí eles se espalharam pela Europa, pelo mundo, sofreram perseguições durante 2000 anos, porque eram vistos, né, como o povo que matou Jesus, como os judeus que não aceitaram o Messias, foram postos na Inquisição, perseguidos, enfim, um povo maltratado, mas que guardaram a sua identidade, guardaram a sua religião, né? Enfim, toda essa história nós conhecemos. E aí o que aconteceu? O máximo, o ápice, o absurdo da perseguição que eles sofreram foi justamente feita pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial, onde ele sistematicamente quis destruir, eliminar o povo judaico da Terra, né, do planeta Terra. E matou 6 milhões de judeus daquela maneira mais vil, mais absurda possível. Vejam, esta é a história. E aí o que aconteceu? Depois da Primeira Guerra Mundial, alguns colonos judeus começaram a ir colonizar, habitar a terra que então, há 2000 anos, ou seja, digamos assim, há 1900 anos, estava na mão de quem? Dos árabes, dos palestinos, porque os judeus não estavam mais lá durante 2000 anos. E eles começaram a colonizar. E surgiu uma filosofia que é o sionismo, que era a conquista, a volta do Estado judaico no lugar em que antigamente, no Império Romano, chamava-se Palestina, aliás, né? Chamava-se Palestina. Israel, o povo de Israel, a terra prometida. Bom, e aí o que aconteceu? Depois do absurdo, aí a Inglaterra, né, o Império Britânico dominava tudo, estava na posse daquelas terras, né, depois da Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial. E aí aconteceu esse absurdo do Holocausto judaico e talvez por uma forma de... Há várias explicações, né, de compensação por tudo que os judeus sofreram durante o período nazista, talvez por também uma medida estratégica, geopolítica, de colocar lá um povo que não era o árabe, né, que de certa maneira estava sempre representando uma certa oposição ao mundo ocidental. Então, criou-se o Estado de Israel. Onde? Onde os palestinos habitavam. Eles tinham casas, eles tinham comércio, eles tinham universidades, eles tinham hospitais. Ou seja, tudo o que é hoje o Estado de Israel não existia, era dos árabes. Mas não criaram simultaneamente um outro Estado palestino, não dividiram sequer a terra. Já dividir seria um problema, mas não dividiram. Deram, né, quer dizer, dividiram sim, mas não legalmente instituindo um Estado palestino. Não. Então, o que aconteceu? Formou-se o Estado israelense, o Estado judaico, o Estado de Israel, né? E que desde então vem, e aí muitos palestinos tiveram que abandonar as suas casas, foram expulsos, né? Enfim, é uma tragédia. Há documentários feitos pelos próprios judeus críticos a isto. Na internet se acha. O nome desse dia, desse evento histórico da expulsão dos palestinos é chamado Nakba, né? Que até hoje eles se lembram disso e falam sobre isso, porque eles foram expulsos daquilo que era a terra deles. Mas desde então... não se criou até hoje o Estado palestino e desde então o Estado de Israel foi aumentando, se expandindo e a cada vez mais aumentando o seu domínio territorial e deixando os palestinos de fora ou sob uma jurisdição rígida, né? E essa faixa de Gaza... eu não visitei, mas diziam que era um verdadeiro campo de concentração a céu aberto. Não no sentido de que eles viviam lá, eles tinham hospitais, universidades. Quando se vê as fotos agora, era um lugar bonito, à beira-mar, etc. Mas eles não tinham passagem livre, né, para Israel. Quando alguém ia e voltava, tinha que passar por filas de exames humilhantes. E fora que também há palestinos da Cisjordânia do outro lado e que também... conta-se, né, que muitos palestinos presos, inclusive adolescentes, crianças presas por Israel. Então, isso é narrado por palestinos, por pessoas nem judias, nem árabes, né,
e ter os próprios judeus que criticam essa situação, né? Que não se conformam com essa falta de total respeito aos direitos humanos. Bom, e aí o que acontece? Nos últimos anos nós tivemos a ascensão de um governo, que é o Netanyahu, que é extremista nesse sentido. E que ele, obviamente, se pôs na cabeça, com a adesão de muita parte da população e do exército, porque os jovens lá são doutrinados, né, desde criança, num sentido de supremacia racial. Isto também é dito por eu falo isso no meu artigo, vocês podem verificar lá, por uma professora da Universidade de Jerusalém. Ela fala sobre isso, ela analisou os livros didáticos e que as crianças em Israel estudam. Então, são livros didáticos extremamente doutrinantes, no sentido de desmerecer os palestinos, de criminalizar os palestinos, de enfatizar a supremacia dos israelitas, enfim. Então, o que acontece? Esse governo que já está há 20 anos aí, o Netanyahu, ele é um radical, né? Ele é um sionista extremista, e agora ele está executando o projeto, né? Graças à desculpa de que o Hamas fez um atentado, etc., né? Quer dizer, o que eles fizeram já foi vingado, já foi 1000 vezes, 10 mil vezes, 50 mil vezes. Né? Não está um olho por olho, né? que está no Velho Testamento, está um olho por 10 mil olhos, né? Enfim, e com crianças, e com mulheres grávidas, e com pessoas, jornalistas, e com pessoas, funcionários da ONU, eles estão massacrando. Não há nada que justifique isso. Nada, nada, nada. Isso não quer dizer que a gente concorda com o método que o Hamas usou, mas entende-se que os palestinos têm alguma forma de resistência contra todo esse cenário drástico, trágico que eles vivem há 70 anos. Né? Então vejam, e o mundo? E o mundo? O que faz o mundo? O mundo se cala. Sim, os povos todos estão clamando, todos. Há manifestações em todos os lugares do mundo. Manifestações pró-Palestina, manifestações contra esse massacre, contra o genocídio, inclusive manifestações em Israel. Também há, né? As pessoas se manifestando com as plaquinhas dos nomes das crianças mortas, dos bebês mortos, enfim. Então há. Agora os governos o que fazem? Não fazem nada. Não fazem nada. Agora começaram a endurecer, mas umas palavras, estamos contra o genocídio, vamos fazer alguma coisa. Mas isso há muito tempo, isso já dura 1 ano e meio, esse massacre. Já não tem mais o que salvar em Gaza, né? E o que todo mundo deveria ter feito? Cortado relações diplomáticas, cortado relações comerciais, mas o que acontece? Assim como na Alemanha nazista, os povos ocidentais apoiaram Hitler de início. Empresas norte-americanas financiaram armamentos para a Alemanha nazista. Né? Teve um governo francês, o governo de Vichy, que foi colaboracionista com o nazismo hitleriano, com a invasão, inclusive, das tropas nazistas na França, né? O chamado governo de Vichy colaboracionista. Então, houve muita gente. E havia as teorias eugenistas em todo lugar, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na França, inclusive em todo lugar, que eram teorias que foram usadas pelos nazistas como justificativa para eliminar os judeus, né? Eliminar o povo judeu. Então vejam, nós estamos assistindo exatamente isso de novo. Por quê? Por causa de interesse econômico, por causa de interesse militar, porque todo mundo vende armas para Israel, principalmente Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos sempre foi alguém que não teve o mínimo compromisso com a defesa dos direitos dos povos, né? O que fizeram no Vietnã, o que fizeram na Coreia do Sul, enfim. Né? O que fizeram na América Latina, inclusive no Brasil, de apoiar ditaduras, apoiar e estimular e implantar ditaduras com torturas, etc. Então, é um império extremamente opressor, né? Que vota na ONU toda vez, veta, aliás, na ONU toda moção que todos os membros da ONU
votam a favor de se fazer um embargo para Israel, de se pedir um cessar-fogo, e os Estados Unidos, que tem poder de veto, ou seja, ele manda na ONU, ele manda no mundo, né? Não permite que se faça uma ação. E os povos, inclusive o Brasil, ainda, depois de tudo isso, depois de milhares e milhares de crianças mortas, milhares e milhares de mulheres mortas, o Brasil também não cortou relações comerciais, não cortou relações diplomáticas. E é isso que, essa semana, uma carta, um abaixo-assinado, envolvendo artistas como Chico Buarque, e Caetano e vários outros, envolvendo políticos como o pastor Henrique Vieira, como as pessoas mais à esquerda, né, mais conscientes, fizeram um abaixo-assinado para pedir, para sugerir, para clamar para que o Lula faça um embargo comercial e diplomático a Israel. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Então, o mundo está clamando por isso. A diferença entre o nazismo e Gaza e o sionismo, o que o sionismo está fazendo em Gaza, o que os nazistas fizeram com os judeus e que os judeus estão fazendo com os palestinos, há uma diferença, que é chocante. Quando os aliados e os russos chegaram nos campos de concentração, Auschwitz, Treblinka e tantos outros, eles ficaram estupefatos quando viram o que os alemães estavam fazendo. Porque ninguém sabia, suspeitava-se. Falava-se que tinha campo de concentração, mas campos de prisioneiros. Mas ninguém sabia dessa matança, né, absurda, em série, né, planejada, que os alemães estavam fazendo em relação aos judeus, e não só judeus, né, também ciganos, homossexuais, pessoas contrárias ao regime nazista, enfim. Mas a maior parte foi de judeus, né? Agora, a diferença é que então não se sabia exatamente, o mundo não sabia exatamente o que era que estava acontecendo. Agora nós estamos vendo diariamente, ao vivo e a cores. Essa semana vimos um casal de médicos perderem 9 dos seus 10 filhos carbonizados. A mãe foi reconhecer os corpos debaixo dos escombros e não reconhecia os próprios filhos. O que é isso? O que é isso? É suportável uma coisa dessa? É suportável? Não é. Então, vamos clamar, vamos gritar. E eu estou clamando aqui e faço coro com todas as pessoas do mundo que estão indignadas, revoltadas com esse massacre, com esse genocídio impiedoso. É uma pena que um povo que sofreu, o que sofreu, e com o que me solidarizo plenamente. Eu morei 3 vezes na Alemanha, eu sempre tive horror ao nazismo, né? E sempre tive uma excelente relação com todos os judeus. Eu gosto muito da cultura judaica, né? Inclusive, na editora Comenos, publicamos coisas do Janusz Korczak, que é judeu, sobre ele, enfim, né, que morreu no campo de concentração de Treblinka com as suas 200 crianças. Então, criticar o que eles estão fazendo não é ser antissemita. Isso é instrumentalizar o Holocausto para justificar um genocídio, um outro genocídio. Então, estamos aqui clamando e orando e chorando por essa tragédia. Um abraço a todos.